Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Olá, boa noite, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ivair Diniz e quero nesta noite trazer você para um ambiente de fé, de milagres e de manifestação do poder de Deus. Aonde quer que você estiver, em qualquer parte deste território tão grande chamado Brasil, seja muito bem-vindo ao programa Cristo, a Verdade que Liberta. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele falou uma palavra e esta palavra ficou registrada no Evangelho de São João, capítulo 10, verso 10. E esta palavra vale até os dias de hoje. Jesus, ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus falava sobre o ladrão, ele falava sobre Satanás, que rouba, mata e destrói. E a primeira história de fé que nós temos desta noite tem tudo a ver com esta palavra. É uma história de uma mulher, mãe, esposa, dona de casa, trabalhadora, mas que viveu desde a sua infância uma vida de perturbação espiritual, uma vida de opressão, uma vida de angústia na alma que a levou a tentar o suicídio algumas vezes. Eu quero que você acompanhe a primeira parte da história da Jane da Vitória. Talvez você que está em casa, esta seja uma história parecida com a sua, mas é apenas a primeira parte, porque na segunda nós veremos o que Deus fez na vida desta mulher. Em casa, acompanhe com a gente agora a primeira parte dessa história de fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Jane da Vitória Costa. Eu vim de uma família meio desestruturada. Perdi o meu pai aos 8 anos de idade. E essa perda me trouxe muitos problemas, porque era uma família de 12, tinha mais 6 irmãos. E na ausência do meu pai, pelo falecimento dele, cada irmão foi assumindo o lugar de pai. Então todos os dias era uma coça, era uma surra, um espancamento. E diante disso tudo, eu resolvi tomar uma medicação. Eu tive o desejo de morrer, eu não queria mais viver. E eu tomei esse remédio porque a minha vontade era de morrer. Eu não queria mais aquela vida que eu estava tendo. E a minha mãe, meu pai morreu, eles já vieram do espiritismo também. E com o falecimento do meu pai, a minha mãe se apegou mais ainda, levando o próprio centro para dentro de casa. E a situação foi cada vez mais piorando. Então era uma casa com muita briga de irmãos e cada vez mais aquele desejo de morte. E a minha mãe, para nos sustentar, ela trazia até mesmo os animais que eram sacrificados, pastor. Os animais, o frango que era sacrificado, encruzilhada, ela trazia. Era o que a gente comia às vezes dentro de casa. Então isso foi trazendo cada vez mais peso para dentro de casa. E aquela vontade de morrer, aquela vontade de tirar minha vida, eu não queria mais viver. E eu casei, meu esposo sempre foi um esposo muito bom, maravilhoso. Nunca tive que reclamar dele, mas eu não tinha uma felicidade. Mesmo assim, eu ainda queria morrer. O meu desejo era de abrir a porta do carro e me jogar. Então, coisas da infância que foram vindo
né? Sempre aquela lembrança de como era tratado dentro de casa, sem a presença da minha mãe, porque ela se envolvia com o espiritismo. Às vezes nós estávamos dormindo e ela chegava em casa incorporada, jogava tudo no chão, acordava a gente assim, às pressas, brigando, quando não era batendo, forçando a gente a rezar. Então foi uma vida assim, de muito sacrifício quando era criança. Ela vendia umas fichas lá em casa e formava fila grande, o pessoal ia pela manhã para comprar a ficha, que ela dava um atendimento, né, espiritual. Ela atendia no centro dela e é daí que ela tirava o dinheiro para sustentar a família, né? Lembro, pastor, que até na época de festa de Cosme e Damião, ela vestia gente de Cosme e Damião. E era algo que a gente não queria fazer, mas a gente era forçado. Ir para dentro do centro, vestir aquela roupa. Gente, eu não entendia quando era ela, quando não era ela. Eu sei que a culpa não era dela, que ela também estava sendo usada. Ela precisava de ajuda também. E isso tudo trouxe muita tristeza para dentro da minha casa, para dentro de todos os meus irmãos, que era muita briga, muita confusão, né? E cada vez que ela chegava em casa com um alimento, parecia que era pior ainda. A gente era o que tinha para comer na época. Meu pai morreu, a gente não tinha muita ajuda. E ela se envolveu cada vez mais no espiritismo. O meu pai também, depois que ele se envolveu com o espiritismo, e ele fez cabeça, raspou a cabeça, aquilo ali também acabou agravando a vida dele. Eu não queria aquela vida. Mas o desejo de morrer sempre vinha. Eu sempre me via assim, me jogando de um carro, sempre aquela voz: se joga, abre a porta aqui agora, se joga, deixa tudo para trás. Aquele impulso, sabe, querendo mandar, vai, se joga. E eu moro no 11º andar. E uma noite eu acordei para me jogar no 11º andar. Eu não quero mais, eu não quero viver. E eu, com 4 crianças em casa, era 2 passos e aquela voz assim: você vai ficar desse jeito lá. Me mostrava como eu ia ficar, que ninguém ia sentir falta, não ia ter problema. Eu não via saída mais. O que me chama a atenção nesse testemunho, nessa história de fé da dona Jane, é que ela sentia um vazio, uma angústia tão grande no coração, que ela tentava preencher esse vazio. Ela disse que pensou até no casamento como forma de preencher o vazio do coração. E ela se casou, teve filhos, seu esposo, a sua casa, e mesmo assim o vazio continuava, as perturbações continuavam, ou seja, nada do que ela imaginou foi capaz de preencher o vazio da sua alma. Mas é agora, é nesta segunda parte que a dona Jane da Vitória vai nos contar do seu encontro com Jesus e do milagre que o poder de Deus realizou na sua vida. Fique agora com a segunda parte, a parte feliz da história de fé da dona Jane. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. E eu fui para me jogar, só que algo não deixou eu passar na porta. Eu já estava com a porta aberta. Até que uma senhora chegou para minha irmã e falou, sem me conhecer, ela falou que a sua irmã está querendo morrer. Leva ela para uma igreja. E eu vim procurar a igreja. Vim procurar Jesus, mas eu vim destruída. Eu saía do trabalho e eu ficava vagando pelo centro da cidade. Eu não tinha vontade de ir para casa. E eu ficava andando. Eu me sentia sozinha. Sentia que não tinha ninguém por mim.
me senti abandonada, excluída. Porque além disso, a gente carregava um peso muito grande. As pessoas apontavam: vai a filha da macumbeira. A gente era muito excluído das pessoas. E essas pessoas que eram cristãs excluíam muita gente. Era visto como a filha da macumbeira, que não foi fácil, porque eu vinha para a igreja, cada vez que eu vinha eu caía endemoniada. E até que um dia, eu lembro quando eu cheguei, estava chegando no portão da igreja e uma coisa me falou: volta, não vai adiantar. Aí eu não voltei, eu parei, pensei em voltar, só que saiu uma pessoa, passou por mim e ele chegou para mim e falou assim: irmã, deixa eu te falar uma coisa, não desiste não. Eu não voltei, eu entrei na igreja aquele dia e a partir daquele dia, para honra e glória do Senhor, eu nunca mais caí. Aquele dia eu fui liberta, que eu lutei aquele dia. Eu quis uma mudança na minha vida, eu quis uma transformação. A partir do momento que eu conheci Jesus, a minha vida foi transformada. Eu não tive mais vontade de morrer, pelo contrário, eu quis viver. Então, assim, Jesus na minha vida foi tudo. Foi o meu psicólogo, foi o médico, foi tudo. Então, as pessoas às vezes não entendem, mas como que você conseguiu? Só Jesus. Quem é a Jane hoje? Hoje a Jane é evangelista, que ama a vida, ama a obra, ama Jesus, ama a família. E é interessante, pastor, que tipo assim, a gente não fica o tempo todo juntos, né? Os irmãos, mas a gente tem uma relação legal. Na hora que um precisa, o outro está junto. Então não ficou mágoa no coração deles, nem no nosso. Jesus fez assim algo lindo, né? Mas fez uma obra completa. Completa. Jesus transformou minha vida, a minha casa. Meu esposo hoje, ele também está junto comigo na obra, né? Se converteu. Ele viu uma mudança também em mim. Até o casamento, pastor. Por mais que meu esposo era bom, mas eu era tão, acho que perturbada, não sei se é a palavra certa, que eu arrancava a minha aliança, jogava fora, não quero saber mais de casamento. Eu queria acabar com o meu casamento. E ele sempre foi um homem muito bom, paciente, né? Até essas lutas no casamento eu tinha. Justamente por causa dessa opressão. Né? Na minha casa, meus filhos, eles não brigam, como acontecia na casa da minha mãe. Graças a Deus, Jesus não permitiu que o que acontecia na casa da minha mãe, aquela briga de irmãos, aquela confusão que havia no lar, não veio para minha casa. Os meus filhos são muito unidos. Graças a Deus. Existimos desde 1964 e há 54 anos nos reunimos anualmente em Brasília para um tempo de comunhão, oração e ministração dos segredos que estão no coração de Deus. Alinhamento, direção e comando para um corpo formado por milhares. Bispos, superintendentes, missionários, pastores, obreiros e obreiras dos 4 cantos da nação brasileira se encontram aqui. E na pessoa do seu presidente, Apóstolo Jair de Oliveira, recebemos suporte e cobertura espiritual para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão. A cada ano, o nível da nossa convenção nacional cresce. Nos assustamos com tudo aquilo que o dono desta obra tem nos proporcionado. Ano após ano, temos sido preparados para a grande colheita prometida pelo Senhor. E em 2022 não será diferente. De 20 a 23 de julho, a maior de todas as convenções. Em todo tempo, jejum e oração.
na Catedral da Bênção, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Preletores: Apóstolo Jair de Oliveira, Bispos Daniel Oliveira, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro, Paulo Ribeiro, Bispo Palarone, Missionária Ruth. Convidados especiais: Apóstolo João Neto e Missionário Paulo Canuto. Milhares de líderes estarão conosco e você não pode ficar de fora. Faça agora mesmo sua inscrição e participe. Ventos de avivamento estão soprando sobre a Casa da Bênção. Olha, meus amigos, nós estamos nos aproximando realmente da convenção nacional desta igreja, a Igreja Casa da Bênção, que acontecerá em Brasília. Você viu aí o convite que fizemos a você e você de casa é o nosso convidado de fé. Mas eu convido você agora para ser ministrado pela palavra de Deus. E quem chega é o nosso apóstolo Jair de Oliveira, o homem que Deus tem levantado nesta nação para impactar corações com a revelação da palavra. E ele chega e traz a palavra de Deus para a sua vida. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Apóstolo Doriel, de saudosa memória, ele sempre dizia: eu não creio em pastor que não seja de oração. Eu não creio em ministério que não tenha intensidade na oração. E eu continuo não crendo também. Pode ter muita teologia, não estamos fazendo apologia à ignorância, é importante que se tenha. Pode ter muita cultura secular, pode ser um eloquente, um excelente, um príncipe dos pregadores. Mas se não tiver vida, não tiver o óleo, não tiver a unção, não haverá regeneração de pecadores. Não haverá novo nascimento. Nós dependemos 100%, completamente, da ação de Deus na salvação genuína de almas. Amém, irmãos? Tem um pensamento bastante conhecido: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder de Deus. Glória a Deus. Oração não é um departamento da igreja. Ele é o próprio oxigênio dela, extraído das regiões celestiais. Quando vemos um povo com falta de ar, entre aspas, espiritualmente, podemos ter certeza de que está faltando ali oração. Você vê uma igreja enfraquecida, uma igreja que não tem atividade evangelística, uma igreja onde a maledicência, os grupinhos prevalecem, onde você não sente a presença de Deus, pode saber que naquele ambiente está faltando intensidade na oração. Fazemos parte de uma obra cujo fundador costumava dizer, eu disse agora há pouco e repito: não acredito em pastores que não oram. Recebemos do nosso saudoso apóstolo Doriel de Oliveira o legado de uma vida de oração, de batalhas vencidas nos montes, de provisões recebidas como respostas às madrugadas inteiras na presença de Deus. Não podemos nos esquecer que o caminho para uma vida marcada pelas manifestações de Deus continua sendo a oração. Eu coloco aqui duas ilustrações interessantes. Escute isso.
quem é do interior, quem veio de uma vida sofrida, vai lembrar bem do que eu vou dizer aqui. A ilustração que eu coloco de duas esposas de pastores, e pastores do interior, igrejinha pequena, vida difícil, e ambas estavam remendando a calça de seus maridos. Enquanto remendavam, vocês sabem o que é remendo em roupa? Sabe ou não? Pois é. Enquanto elas estavam remendando a calça de seus respectivos maridos, elas estavam conversando. E uma olhou para a outra e disse: o João anda tão desanimado com o ministério, tão frustrado, que ele está pensando seriamente em deixar o ministério. No dizer popular, pendurar chuteiras, parar porque ele não suporta mais. Frustrações, decepções, falta de crescimento. E a outra disse: o meu esposo, diferente do seu, ele está vivendo o melhor momento do ministério. Ele está apaixonado por Jesus. Ele está muito alegre, muito feliz. Ele está tendo resultados maravilhosos, ganhando tantas almas. E quando a segunda disse isso, gerou um clima assim meio constrangedor. E a primeira baixou a cabeça, ficou triste. A segunda também ficou meio deslocada. E houve um silêncio. A primeira estava remendando a calça do marido na parte de trás. A segunda estava remendando a calça do seu marido, sabe onde? No joelho. De joelho é melhor. Vocês lembram daquela canção? Certa vez um pastor, muito aflito, só a Conceição que sabe cantar essas canções lá do fundo do baú. Né? Então, irmãos, o homem de Deus que ora, o pastor que mantém comunhão, intimidade com o Pai, haverá renovação, haverá alegria, haverá unção, haverá resultado. Um estava remendando a calça nos fundos. O sujeito só vivia sentado. O outro andava de joelho. A igreja que avança anda de joelho, porque traz o céu à terra, traz a glória de Deus de uma forma perceptível. Amém, irmãos? Outra coisa que eu coloco aqui, costumamos definir a oração como falar com Deus. Essa definição ela é incompleta. Deixa eu completá-la. Porque podemos falar com alguém sem termos absolutamente nada com ele. Podemos trocar palavras com um estranho. Podemos conversar com alguém para em seguida nem sequer lembrarmos o seu nome. Então temos que complementar essa definição de oração. Não é apenas falar com Deus. Oração é ter comunhão com Deus. E a palavra comunhão significa ter algo em comum. Companheirismo, relacionamento, amizade íntima. Então, gente, orar não é apenas falar com Deus, é manter comunhão. E sabe quando é que a comunhão com o Pai é gerada em nós? E só a partir daí é que verdadeiramente nos tornamos adoradores. É quando o Espírito de Deus
veio ao nosso espírito, amortecido pelo pecado, e gerou vida de Deus no espírito amortecido do homem. Houve a regeneração. Houve um novo nascimento. Então a natureza de Deus e a vida de Deus passou a estar em nós. Por isso, comunhão tem tudo a ver. Do salvo, regenerado, aleluia, mantém intimidade com a sua fonte, com a sua origem. Glória a Deus, glória a Deus. Você tira a planta da terra, fatalmente ela vai morrer. Ela deixa de absorver a seiva. Ela poderá estar verdinha durante um dia ou dois, mas depois ela murcha e seca. Você tira o peixe da água, sua fonte de origem, ele vai estar saltitando, aparentemente muito vivo, mas na verdade ele está morrendo, porque lhe falta oxigênio. Você tira as estrelas dos gases, ela vai tornar uma estrela cadente, decadente, cadente, que cai. De vez em quando a gente vê uma estrela, ela desprendeu da sua origem. Tira o homem de Deus da comunhão, ele vai murchar. O Senhor é a nossa fonte. Não se afaste da fonte. Aleluia, irmãos. Oração não é uma reza. Oração não são vãs repetições. Oração não é monólogo. Oração é diálogo. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Bom, é sempre bom termos aí o nosso apóstolo Jair de Oliveira falando conosco, trazendo de um dos nossos templos espalhados aqui pelo Brasil a palavra de Deus. Mas eu quero trazer agora uma outra história de fé, ainda de uma outra mulher. E o que me impressiona é que é uma senhora, uma mulher que foi escrava durante muitos anos, sabe de quê? Cachaça. Isso mesmo, alcoólatra, fumante inveterada, 3 maços de cigarro por dia. Bebia a ponto de cair embriagada. E esta mulher, ela não via, ela não enxergava uma solução para o seu problema. Até porque ela carregava no coração, de certa forma, um ceticismo. Ela mesmo conta que quando assistia esse programa, o programa Cristo é Verdade que Liberta, lá no estado do Espírito Santo, em Vitória, ela olhava, ouvia e via aquelas pessoas contando os testemunhos e no fundo ela dizia: isso é conversa, isso é brincadeira, isso não acontece. Eu já ouvi alguém falar assim: isso é pessoas que recebem dinheiro para contar essa história. Ela pensava mais ou menos assim. Mas, meu querido, quando ela teve um encontro com esse poder, quando ela participou de uma das reuniões da Igreja Casa da Bênção, a glória de Deus envolveu e moveu a vida desta mulher.
Vamos deixar a dona Virgínia contar a sua história de fé. Eu era católica e eu não acreditava em crente. Eu tinha raiva, que eu achava que os testemunhos que eu via as pessoas darem, eu achava que aquilo era vendido, eles compravam as pessoas para poder as pessoas falar, entendeu? E eu não gostava. Mas foi passado o tempo, eu tinha um neto, então ele tinha um problema de asma. Ele era pequeno, com 9 anos, ele tinha problema de asma. Ele lutava, gastava, e ele nunca que ficava bom. A crise de asma dele era assim, cansaço, por tempo, é só mudar o tempo, ele começava a esfriar um pouquinho, ele já começava aquela ânsia. De noite ninguém dormia com ele, né, falta de ar. E ficou assim muito tempo. A gente levava eles no médico, rodava e nada ficava bom. Aí no fim, a minha filha levou ele lá em Campo Grande, que tinha um médico que disse que era muito bom e tal, ela levou. Então ele passou um remédio para ele, que era assim, a dose. Esse remédio tinha que preparar lá, trazendo uma caixa de isopor e ir direto para a geladeira. E ele ia tomando aquela dose. Então cada dose ia aumentando de preço. Então a terceira dose já entrava na base de R$1.000, uma dosezinha. Aí um dia ela reclamando como que ela ia fazer. Aí eu que não era, eu era católica, tinha muita fé que se chamava Nossa Senhora da Penha, eu tinha muita fé. Então eu peguei e pedi a Deus, Deus, se eu podia curar meu filho, porque ele leva médico, me leva e nada, já vem agora essa nova remessa de remédio, e ele cada vez mais vai aumentando a quantidade de dinheiro e a gente não tem condições. Aí eu falei, o Senhor podia curar ele. Aí depois eu virei e falei assim, eu lembro dessas palavras, falei, se Nossa Senhora da Penha não curar ele, cura o Senhor, Deus. Mas eu não entendi nada, sabe, pastor, nada. Graças a Deus, ele ficou curado, não precisou mais tomar, ele tomou só a segunda dose, só a primeira e a segunda, a terceira dose do Maíra não precisou tomar mais. Graças a Deus, ficou curado e até hoje. Ele está com 36 anos e nunca mais ele sofreu nada mais disso. Curou assim como que eu tivesse tirado com a mão. Aí nisso ele ficou curado e ele não veio mais. E eu continuei. Gostei e continuei, né? Que eu via o milagre acontecer na vida dele, né? Aí eu continuei. Aí que eu bebia muita cachaça. Bebia cachaça purinha. Se chegasse num lugar, se me desse um copo de cerveja ou um refrigerante, eu rejeitava. Eu queria cachaça pura. Aí o pastor Laurindo, então estava o pastor Laurindo fazendo a campanha. Aí ele virou e falou assim, uma noite, ele virou e falou assim, que as pessoas que queriam largar de beber, bebida alcoólica, e se fumar, que fosse lá na frente. Aí eu fui até a frente. E quando eu vinha para a igreja, eu trazia um maço de cigarro dentro da bolsa. Porque quando eu saí da igreja, a primeira coisa que eu fazia era pegar um cigarro e fumar. Aí eu fui até a frente. Aí chegando lá, o pastor Laurindo pediu, falou que eu colocasse a minha mão sobre a minha boca, e sobre a minha mão ele colocou a mão dele. E orou. E a partir daquele momento, pastor, nunca mais eu quis saber de cigarro. Saí da igreja, quando eu cheguei na rua, peguei o maço de cigarro, estava dentro da minha bolsa, joguei no poste, tinha um poste ali, não sei se está ali ainda. Aí joguei esse maço de cigarro fora. Maço de cigarro é cara de fósforo. E também a partir desse momento, nunca mais eu botei álcool na minha boca e nem cigarro. Graças a Deus fui liberta na hora. Graças a Deus. Até hoje. Tenho nojo, eu sinto nojo do cigarro e nojo não posso nem ver a catinha do álcool. Do cigarro, muito menos. E sou liberta e continuei na igreja até hoje. Estou, graças a Deus, fui batizada, graças a Deus, aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu só em falar, eu fico emocionada. Ele é um Deus maravilhoso que sempre cuidou de mim. Sempre. E ai de mim se eu não fosse Ele. Então o que você acompanhou é uma verdade. Dona Virgínia, liberta do cigarro, uma fumante dessa aí de 3 carteiras de cigarro por dia,
liberta da cachaça, cachaça pura, olha aí, alcoólatra mesmo, curada, liberta e transformada. O filho também foi abençoado, vocês viram aí. Mas eu quero trazer agora, lá dos nossos estúdios número 2, Bispo Antônio Carlos Palaroni. Bispo Palaroni, é sempre uma alegria tê-lo conosco aqui no programa Cristo, a Verdade que Liberta. E agora, o espaço é todo seu. Boa noite, você que está com a gente, acompanhando desde as 19 horas, Cristo, a Verdade que Liberta. Uma programação feita com a direção do Espírito Santo. Nós procuramos as palavras em Deus para que possamos alcançar o seu coração. Temos nos esforçado todas as noites, procurando, de alguma forma, ajudar você. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito de existência. Tocar a vida do nosso semelhante com o poder de Deus. Esta é a vocação que Deus nos deu. E por isso nós estamos aqui na RBI, sempre trazendo para você uma história de fé, uma palavra de encorajamento, acreditando que assim como Deus um dia transformou a nossa vida e nos tornou mensageiros da sua graça, da sua paz, do seu poder, assim como um dia Ele trouxe transformação à nossa família, nós queremos e estamos trazendo isso para você. Essa é a nossa missão nessa vida. Ajudar você. Como alguém um dia cumpriu bem a missão dele, nos ajudando a nossa família, nos fazendo e nos ensinando a confiar em Jesus, nos dando a palavra da fé que moveu montanhas, que abriu portas, que apagou a força e a fúria do fogo e da tempestade. Tempestade que a Clair, tempestade que alcançou a Clair, é o testemunho que nós vamos trazer agora. Sabe aquela coisa assim que você vai fazer um exame e alguém te dá notícia de que você está com câncer? Como diz o pessoal, o chão foge debaixo de nossos pés. É como se estivéssemos mergulhando num grande abismo. A Clair foi detectada um câncer na mama. E logo então já vem a preocupação de amputação de seio, disso já ter espalhado por todo o corpo, né, se tornado uma metástase. Ou seja, a vida da pessoa se transforma no inferno, uma insegurança tremenda. Mas a Clair venceu. Ela venceu. Por isso a gente traz a história aqui de fé de quem vence. Porque essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Acompanhe a história da Clair, porque talvez tem alguém aí na sua casa, na sua família, um parente, um amigo seu, quem sabe até você. Tomara que não, sabe? Eu torço para que não. Mas a gente traz essas histórias aqui porque a sua pode ser como, parecida ou semelhante. Mas a grandeza que nós temos aqui não é do sofrimento, a grandeza aqui é do testemunho, é da vitória, é do milagre. Então acompanhe a Clair e a gente volta logo em seguida. Meu nome é Clair Fonseca da Costa, moro em Vitória, Espírito Santo. E quando a igreja Cristo Verdade que Liberta veio para o Espírito Santo, eu estava muito doente, eu estava com câncer de mama e estava fazendo todos os preparativos para fazer a cirurgia. A minha mãe, então, mãe sempre muito atenciosa, né? Ela assistia o programa de televisão e ela foi à minha casa, que eu morava em frente à casa dela, e ela me disse: filha, tem um programa de televisão, assiste. Ela foi na minha casa, assistiu comigo, ligou a televisão e lá então estava o programa Cristo Verdade que Liberta, juntamente com toda a equipe, fazendo as orações, curando, Deus operando o maior milagre.
e muitas pessoas curadas e libertas. E ela me disse: você precisa ir nessa igreja, você precisa. Então eu tomei uma decisão, fiquei 2 dias pensando e disse: quer saber, não estou fazendo nada mesmo, eu vou lá na igreja. Chegando na igreja, estava tendo uma campanha do lenço ungido. E eu peguei esse lencinho e fui para minha casa na primeira quinta-feira, era nas quintas-feiras. Na primeira quinta-feira, depois teve a segunda quinta-feira, eu levei o lencinho, levei outro para casa. Quando eu cheguei em casa, 3 horas da tarde, eu peguei esse lenço, deitei e coloquei esse lenço em cima da enfermidade. Minha cirurgia estava marcada para 15 dias depois. Eu adormeci. Naquilo que eu dormi, eu acordei, era 11 horas da noite. Eu tive um sono profundo, como se eu tivesse tido uma anestesia. E aí Deus operou um milagre. Ao levantar, assustada, com as luzes tudo ligadas, minha casa aberta, eu disse: gente, o que aconteceu comigo? Aí eu fui ao banheiro. Quando eu urinei, eu expeli um tumor que cabia numa palma de cabia em uma mão, enchia uma mão. E ali, naquele exato momento, eu senti que eu fui curada, que Deus me curou e Deus operou um milagre na minha vida. E eu retornei ao médico, fizemos o exame novamente e não tinha absolutamente nada. Aí 10 anos depois veio algo pior. Um câncer de útero que eu fui condenada à morte pelo o médico responsável pelo meu caso no hospital da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele me condenou à morte e disse que eu não tinha mais jeito. Para mim não tinha mais jeito. Que eu já podia pegar todos... porque toda pessoa que tem câncer, que ele é condenado, ele já pode ir para a Caixa Econômica, sacar tudo que ele tem na Caixa Econômica e usufruir do seu dinheiro. De FGTS, tudo. E o médico me liberou toda essa documentação para eu sacar todo esse dinheiro, porque eu não tinha mais solução. Para a medicina não tinha solução. Mas hoje, já está com 34 anos, que eu fui curada, liberta, e Deus tem me abençoado de uma forma grandiosa e poderosa. O apoio que eu tive da igreja, dos pastores, eu tive pastores que me visitaram no hospital, que oraram por mim, fizeram intercessão. Então, assim, eu tinha certeza da cura, porque eu tinha certeza que por trás de tudo isso eu tenho Jesus que cura, que liberta, e fora que tinha os pastores, o apóstolo, a família dele, todos ali orando, buscando, e Deus operou um grande milagre através desta equipe de oração, que a oração me fortalecia muito, me ajudava muito. O que eu falo para essa pessoa, primeiro, não desiste de você. Busca Jesus na sua vida, porque só Ele, essa doença, só Jesus pode curar. Você passa por processos. Jesus me curou de uma forma tão especial que eu não passei nem por quimioterapia, nem por radioterapia, por nada desses processos. Eu passei e Jesus me curou, e digo para você, Jesus cura. É só você colocar sua fé em ação, buscar com determinação. Jesus, estou aqui, eu preciso de um milagre. Que maravilha, hein, gente? Que maravilha a história, o testemunho vivo da Clair. Ela não venceu o câncer com tratamento, com amputação, ela venceu o câncer com a fé. E é para isso que a gente está aqui, para convidar você agora para esse domingo estar com a gente num dos templos da Igreja Casa da Bênção aqui no estado de São Paulo. O endereço está passando no rodapé, você pode escolher um desses endereços. Caso onde você mora não tem o endereço passando aí no rodapé,
Você pode pegar aí o mesmo número do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem dizendo: olha, eu moro em tal bairro, eu moro em tal cidade aqui do estado de São Paulo, onde tem um templo da Igreja Casa da Bênção para mim nesse domingo. E a nossa equipe então vai entrar em contato com você e vai te passar o endereço e o horário, não é? Aqui no centro de São Paulo, no Brás, na Avenida Celso Garcia, 1081, 9 horas da manhã, manhã do domingo sobrenatural. Eu vou estar em Santos, vou estar na Avenida Conselheiro Nébias, Conselheiro Nébias 324. Conselheiro Nébias 324. Então é isso, que a fé possa ter crescido no seu coração e ter chegado à altura do seu milagre para você estar com a gente nesse próximo domingo. A gente volta agora para o estúdio número 1 em Vitória. Estou com saudade de fazer o programa com vocês juntos e ao vivo, né, gente? Maravilha, mas um grande abraço. Segue aí. Existimos desde 1964 e há 54 anos nos reunimos anualmente em Brasília para um tempo de comunhão, oração e ministração dos segredos que estão no coração de Deus. Alinhamento, direção e comando para um corpo formado por milhares. Bispos, superintendentes, missionários, pastores, obreiros e obreiras dos 4 cantos da nação brasileira se encontram aqui. E na pessoa do seu presidente, Apóstolo Jair de Oliveira, recebemos suporte e cobertura espiritual para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão. A cada ano, o nível da nossa convenção nacional cresce. Nos assustamos com tudo aquilo que o dono desta obra tem nos proporcionado. Ano após ano, temos sido preparados para a grande colheita prometida pelo Senhor. E em 2022 não será diferente. De 20 a 23 de julho, a maior de todas as convenções. Em todo tempo, jejum e oração. Na Catedral da Bênção, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Preletores: Apóstolo Jair de Oliveira, Bispos Daniel Oliveira, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro, Paulo Ribeiro, Bispo Palarone, Missionária Ruth, convidados especiais, Apóstolo João Neto e Missionário Paulo Canuto. Milhares de líderes estarão conosco e você não pode ficar de fora. Faça agora mesmo sua inscrição e participe. Ventos de avivamento estão soprando sobre a Casa da Bênção. Meus amigos, os pedidos têm chegado através do nosso WhatsApp 975294642. Muitos e muitos pedidos têm chegado até as nossas mãos. Nós queremos falar com você que está em casa que nós temos uma responsabilidade de orar, de colocar diante de Deus cada pedido que chega até nós. Se você ainda não fez os seus pedidos, por favor, use o nosso WhatsApp e envie pedidos de oração para nós incluirmos os nomes diante de Deus. E nós trazemos agora mais uma relação de pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Chegamos no momento do altar das orações, onde a sua fé será colocada em ação, porque Jesus falou que se nós tivermos fé como um pequeno grão de mostarda, poderemos dizer a este monte, salta daqui, e ele o fará. Olha que bênção! Então coloque a sua fé em ação, porque ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos e cremos. E olha, o nosso WhatsApp não para. Você pode estar enviando o seu pedido de oração para o número 011 97529 4642. E temos aqui pedidos muito especiais. O Francisco Oliveira Santos, de Paraná City. Ele pede oração pelo casamento, pois a sua esposa o abandonou e ele precisa de restauração.
Francisco creia que o nosso Deus é Deus de alianças. E se houver e há algum mal que esteja rondando o coração da sua esposa, pelo poder da oração, pela sua fé, será desfeito e o seu casamento será restaurado em nome de Jesus. A Edinalva de São Paulo pede oração pela vida da vizinha, olha que lindo, para ser curada de um câncer, que vai ser submetida a uma cirurgia. Edinalva, nós encontramos nos evangelhos 4 amigos que tiveram um coração lindo e levaram um amigo paralítico. Eles removeram o telhado de uma casa onde Jesus estava e desceram a maca daquele amigo até o encontro de Jesus. Você está fazendo um papel lindo, intercedendo pela sua amiga, porque a amiga de verdade leva a outra para mais perto de Jesus, não é? Então creia, Edinalva, que a sua fé vai mover o milagre da sua amiga. A Terezinha de Minas Gerais pede oração pela vida dela. Precisa ser liberta do vício do cigarro e pede oração pela família. Terezinha, creia que o Senhor Jesus quebra cadeias de vícios na sua vida e na vida de você, telespectador, que também está no vício do cigarro ou de alguma droga. O Senhor é a verdade que liberta. A Flaviana de Minas Gerais pede oração pela vida, sofre com depressão e precisa de cura e libertação. Flaviana, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Em Isaías 9, nós podemos ler que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E essa paz vai invadir o seu coração no momento do altar das orações. O Rubens de São Paulo pede oração pela filha. Ela tem a doença de lúpus, mas crê na cura de Deus na vida dela. Glória a Deus, Rubens. Olha, creia que a sua filha, assim como Talita levantou, ela vai se levantar. E essa doença, lúpus, será paralisada na vida da sua filha. Pais de joelhos, filhos de pé. Então vamos neste momento colocar a nossa fé em ação, porque chegou o momento com o nosso apóstolo Jair de Oliveira, do altar das orações. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se lhe abre. Essas palavras Jesus ele comentou e ele citou num dos sermões mais conhecidos da Bíblia, o Sermão da Montanha. E ali ele falava sobre o poder da oração. Quem ora é ouvido e atendido pelo Senhor. E nós convidamos a você de casa para orar juntos conosco e juntos com o nosso apóstolo Jair de Oliveira agora no altar das orações. Pare um momento, vamos falar com Deus. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai querido que estás nos céus, no nome precioso do Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, pela tua presença. A presença do teu Santo Espírito gera em nós a paz, a alegria, a fé, a temperança, o domínio próprio, tão necessário para a vivência no lar, na família, em comunidade. Te louvamos, Pai, porque a tua boa mão não está encolhida, mas está sim estendida sobre milhares de telespectadores que acompanharam o programa e agora oram comigo. Toca a vida de cada um deles. O lar onde não há paz, não há amor, não há entendimento, não há união,
que haja uma transformação, que o teu poder venha sobre o esposo, a esposa, filhos, parentes, trazendo dias melhores, dias de alegria, de felicidade. Senhor, eu oro por aqueles que estão desempregados e que mandaram pedidos de oração, crendo que tu podes abrir uma porta, dirigir, orientar e conduzi-los ao lugar certo. Nós oramos por aqueles que estão doentes no corpo, na alma, no espírito. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura. Que uma bênção de saúde venha sobre os doentes e que haja a cura divina e o milagre da restauração da saúde. Em o nome de Jesus, nós os abençoamos com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém e amém. Ponto final no programa. Um abração a todos vocês. Amanhã um novo dia e um novo encontro através da sua RBI. Um abraço, durma bem, Deus os abençoe. Existimos desde 1964 e há 54 anos nos reunimos anualmente em Brasília para um tempo de comunhão, oração e ministração dos segredos que estão no coração de Deus. Alinhamento, direção e comando para um corpo formado por milhares. Bispos, superintendentes, missionários, pastores, obreiros e obreiras dos 4 cantos da nação brasileira se encontram aqui. E na pessoa do seu presidente, Apóstolo Jair de Oliveira, recebemos suporte e cobertura espiritual para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão. A cada ano, o nível da nossa convenção nacional cresce. Nos assustamos com tudo aquilo que o dono desta obra tem nos proporcionado. Ano após ano, temos sido preparados para a grande colheita prometida pelo Senhor. E em 2022 não será diferente. De 20 a 23 de julho, a maior de todas as convenções. Em todo tempo, jejum e oração. Na Catedral da Bênção, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Preletores, Apóstolo Jair de Oliveira, Bispos Daniel Oliveira, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro, Paulo Ribeiro, Bispo Palarone, Missionária Ruth, convidados especiais, Apóstolo João Neto e Missionário Paulo Canuto. Milhares de líderes estarão conosco e você não pode ficar de fora. Faça agora mesmo sua inscrição e participe. Ventos de avivamento estão soprando sobre a Casa da Bênção. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code.
Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste.